Alô, moçada! Estamos aqui mais uma vez com o Thiago Carvalho. O Thiago Carvalho é pesquisador da área de pecuária do CPEA. Boa tarde, Thiago. Olá, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, pessoal. Pois é, a gente veio falar hoje mais uma vez aqui sobre o mercado do boi. E agora numa situação talvez até um pouco melhor da última vez que a gente conversou, né, Thiago? Foi melhorando, tá melhorando, né? Tá A gente melhorando, né? tá melhorando, faz um pouco mais de um ano, mais ou menos, a gente conversou e muita coisa aconteceu. Isso, eu lembro que na oportunidade a gente conversou da vez passada, eu acho que, no caso, o presidente não tinha ganhado as eleições ainda, e você falou das perspectivas, se caso ele ganhasse e tal, poderia melhorar e tal, e deu uma esclarecida. Depois, quem quiser assistir esse bate-papo que a gente conversou lá atrás, eu vou deixar o link em algum lugar aqui, e vocês podem assistir também daquele outro, o anterior, né? Para ver o que Legal. mudou, né? O que mudou? Ver se a gente sabe, se a gente tá falando coisas coerentes, né? Isso é bom, vale a pena. Verdade. E o que você pode falar do mercado agora? O que está acontecendo no mercado aí? Está umas altas, o pessoal está numa perspectiva boa. Bom, vamos lá, né? Então, agradecer novamente, né, o espaço, Rodrigo. É sempre muito bom, acho que é importante a gente transferir informação, conhecimento. Nessa loucura do dia a dia aí, a gente está muito WhatsApp, Telegram, que é muito bom, isso é muito importante, mas às vezes é Verdade. bom a gente parar um pouquinho para ter pelo menos uma análise um pouco mais profunda, né? Então eu Sim, agradeço sim. esse espaço de comunicação aí, principalmente com a turma do Norte. Muito bom, sempre muito bem recebido e tem muita coisa boa aí de produção, né? Então vamos lá. É um mercado interessante, ou talvez alguns produtores vão falar, tá começando a ficar interessante, Thiago, mas o mercado que vem valorizando, principalmente depois de agosto, né? Setembro começou a ganhar muita força, outubro já dispara aqui em São Paulo, rompe a barreira dos 170, 180. O ano que vem a gente já está falando de boi de 187 para outubro do ano que vem aqui em São Paulo, beirando as barreiras dos 190. Então é um mercado muito aquecido. E o que, que leva essa valorização, né? A gente, a gente sempre costuma dizer, né, o economista, a gente tem demanda e tem oferta, né? Esse ano a gente já desenhava que ia ser um ano da demanda. Uma demanda, a gente esperava uma demanda melhor interna, que ao longo do primeiro semestre não ocorreu, né? Por mais que a gente tenha uma economia ainda engatinhando, mas a economia vai crescer esse ano e isso ajuda sim a uma demanda interna mais forte do que o ano passado. Não está no nível como a gente observou alguns anos atrás, 2010 a 2014. Desculpa, mas a demanda interna, sim, ajudando esse enxugamento no mercado doméstico, melhorando o preço. Agora, a demanda externa veio firme, né? A demanda Sim. externa, a China, desde 2016, final de 2016, entrou forte no mercado. 2017 veio bem, o ano passado comprou muita carne. E esse ano, a China se torna o maior comprador individual do Brasil. Passou até Hong Sim. Kong. Pô, Thiago, Hong Kong e China não são os mesmos. Tá, Hong Kong compra separadamente da China. Estou falando especificamente a China, né? Então a China, Certo, certo. no acumulado até julho, se torna o maior comprador individual de carne do Brasil. Isso vale para frango também e para carne suína. Então, a China realmente tem um papel interessante. E isso é refletido até mesmo nos preços pagos aos produtores. Ficou muito comum ao longo desse ano o famoso boi China, né? Que algumas regiões chegaram a pagar de 3, 4, 5 reais a mais por arroba, e isso ajudou sim a valorizar esse mercado. Então, todo esse movimento sim é um reflexo desse momento positivo de exportação e um pouquinho de melhora do mercado doméstico. Agora, começa a valorizar em setembro. A gente não teve um bom número de confinamentos de primeiro giro, tá? Que muita gente, a gente teve uma safra mais prolongada, as chuvas pararam em maio aqui no Brasil Central, então foi empurrando um pouquinho. O milho, depois daquela crise da peste suína, a China demandando milho, nós tornamos, a gente está exportando muito milho esse ano no Brasil. Isso faz com que o milho encareça, né? Isso, Natural. até eu E, tenho até eu acho que é, só para encaixar, vamos, vamos, vamos vinculando. eu fiz uma conversa com todo mundo, o pessoal me mandaram muitas perguntas para poder te passar e eu te Bacana, responder. bom. E como você já está falando em alguns pontos, eu já vou citar algumas pessoas que fizeram as perguntas aqui relacionado ao milho até.
O Renato Santana, aqui de Rondon do Pará mesmo, ele perguntou: o boi gordo vem atualizando no mercado dia após dia, mas em contrapartida, a reposição está cada vez mais cara e a previsão do milho mais caro para a próxima safra, que você vem falando aí. Como vai comportar o mercado futuro para 2020, principalmente para confinadores e semi-confinadores? Foi o Renato Santana que perguntou. Legal. Realmente se torna desafiador, né? Sim. E falando um pouquinho do milho, daí o milho não estava tão interessante, ninguém quer confinar. Não confino, primeiro giro, não tinha tanto gado, o gado começa a explodir de preço em setembro. Aí realmente, segundo giro veio mais firme. Ele não cai tanto realmente porque eu tenho essa demanda maior para final de ano, então isso solidifica. Voltando no milho, Thiago, e para o ano que vem, né? O que a gente pode traçar? Realmente, o milho valorizou, só que as cartas estão na mesa. Eu tenho uma valorização do boi e uma valorização do milho, assim como a pergunta do Renato. Tem até uma valorização da reposição. Realmente, uma coisa puxa, uma coisa sobe, né? Uma coisa vai puxando uma outra. Tá? Eu tenho um mercado muito mais atraente para exportação, muito mais atraente para demanda. É necessário que eu venho sempre falando. A gente sempre vem falando isso, Rodrigo. Precisa fazer conta, né? Sim. Realmente, o milho, por exemplo, São Paulo, eu estou falando de 38, 40, por ano que vem 42, mas eu estou falando de uma arroba de 187. Então, essa conta precisa ser feita. Eu preciso ser um bom comprador, assim como um bom vendedor. Realmente, o milho vai valorizar, a reposição vai valorizar, né? Mas a arroba tende também a ter essa valorização, como eu estou falando para vocês. Talvez a margem não fique tão grande como aconteceu ano passado, por exemplo, que o milho estava barato, o boi não tão bom, mas muito interessante, mas ainda é um preço interessante para se fechar, tá? Gado em confinamento, semi-confinamento. Talvez uma valorização muito grande vão tirar, né, os extremos, aquele cara que não confina sempre e tem problema em fazer conta. Só para um detalhe, em dezembro do ano passado, a gente fechou um planejamento de confinamento, era arroba de 164 para outubro e comprando milho a 37 em maio desse ano. E eu estou falando 164, a arroba fechou a 170, que seja. Mas de 164 com milho de 37 e um boi magro aí de 14 arrobas a R$2.000, que estava na época, eu falei de uma margem de 10% num período. Então, é interessante. Então, se eu pensar numa arroba 187 e no milho a 40, que seja, é interessante ainda para o confinador. O ano que vem ainda se torna muito interessante para o confinador. Lógico, a reposição vem firme. E não é questão de pagar barato ou caro. Posso até pagar caro, mas eu tenho que pagar caro de um boi bom, de uma reposição boa. Senão, realmente, a conta não fecha. Mas esses são os desafios. Realmente, o milho vem firme e a reposição vem firme. O boi gordo tem que manter essa toada para a conta fechar, tá? Certo. Mais ou menos o que você está falando também, o Almerindo Fernandes, até ele é pecuarista também, mas ele está nos Estados Unidos, mora lá. Juan Vitor, o Pedro Otávio Sampaio, o Henrique Costa Alves aqui de Julianópolis, o Thiago Santos lá de Altamira, ele estava perguntando justamente essa perspectiva, né, do mercado, as aberturas das exportações, como você falou, para a China, e aqui estão até um zoom que as Filipinas vêm olhar algumas plantas aqui para conversar com o pessoal daqui. E também o pessoal quer saber qual é o percentual que o Brasil exporta de carne bovina normalmente aqui esse percentual Então, de exportação. Vamos lá. Até o final do ano passado, a gente estava de 80% da produção ficava aqui, 20% era exportado. Provavelmente esse ano aumente um pouco, sim. Mas eu não falo de 70%. Não, o número não está fechado. Mas não me surpreenderia se fosse algo em torno de 77%, 75% aqui e o restante para fora. Mas ainda a gente tem uma dependência muito grande do mercado local, mercado doméstico. As exportações vêm firme. Tereza Cristina vem dando sequência ao trabalho que o Blairo fez nos últimos 2 anos de governo Temer, né, 2017 2018, indo praticamente todo semestre para a China, abrindo o mercado, e como foi a pergunta do Almerindo, as Filipinas, etc. A gente tem a Indonésia, que provavelmente vai vir comprar carne esse ano, deva comprar um pouco de carne brasileira, e eu estou falando de um mercado de 200 mil toneladas, eles vêm sinalizando. Só para vocês terem uma ideia do número
né? 200 mil, a China até julho comprou 231 mil toneladas, a China, sem Hong Kong. Então, se eu falar de mais 200 mil toneladas, é um mercado muito interessante, Indonésia. Então, a perspectiva para o futuro, né, e que eu digo curto prazo ano que vem, e final desse ano que vem, é muito boa para as exportações. E por que as exportações vêm bem, né? Porque qual que é o segredo desse ambiente todo? A gente tem um gado competitivo, a gente tem volume, nós somos o maior produtor de carne do mundo, junto com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o maior do Brasil, mas é o terceiro rebanho. Nós temos o maior rebanho e produzimos, somos o terceiro maior em termos, segundo, o terceiro maior em termos de produção de carne. Isso ocorre porque a nossa produtividade é baixa, mas mesmo assim a gente tem uma carne competitiva em termos de custo e volume, e isso atrai muitos compradores. Lógico, vamos lembrar, a cadeia como um todo trabalhando firmemente, várias ações dentro da cadeia e principalmente o governo, na figura da Tereza Cristina, batalhando para a gente abrir mais mercado. Show. O Fábio Sindeski, da Agromax, lá de Belém, Paragominas, ele perguntando aqui, como você vê o pecuarista do futuro, em termos de evolução, capacitação, o que pode isso aí influenciar nessa evolução do mercado também? E ele outra pergunta também, quais são ou ainda quais serão as influências para o mercado internacional nos preços da produção da carne, com essa abertura do mercado aí? Bom, só começar pela última, né? A gente está falando de exportação, sim, então sim, realmente as exportações, quando você tem uma demanda, num curto prazo, realmente vai ter uma valorização dos preços. E é o que a gente vai sentir. A carne vai valorizar para esse final desse ano, porque a arroba está valorizando. Em consequência, pensando no consumidor, ele vai ter um impacto sim. Em termos do produtor, também. E agora para os próximos anos? Duas saídas. Se a gente continuar nessa toada de produção, a arroba tende a aumentar e mais, porque eu tenho uma demanda maior. Esse é o primeiro ponto. Por outro lado, por mais que o Brasil seja o mais competitivo em volume, eu tenho outros países produzindo. Estados Unidos produz bastante volume, Uruguai, Paraguai, Argentina, Austrália, alguns países da União Europeia. A arroba tem um limite de valorização, tá? Porque os outros países também querem abocanhar. Se a arroba do boi brasileiro avança muito, eu trago competitividade para os outros países. Então, a gente tem que buscar esse ponto de equilíbrio. Mas, lógico, no curto prazo tem uma valorização. E essa valorização, ela ocorre como muito que ocorreu em 2014 e 2015. O que acontece? Por problema de oferta, valorizou-se muito o bezerro, aí todo mundo segura a fêmea para produzir mais bezerro, mais boi gordo para ganhar esse mercado. Isso vai acontecer. Por isso que eu falei, a gente pode ter uma constante valorização se a gente mantiver a produção, mas com preços bons, o pecuarista vai se animar para produzir mais carne, para produzir mais boi. Então, além da competitividade nossa em relação aos outros países, a gente vai achar um ponto de equilíbrio na produção interna, que muita gente, lógico, vai olhar para a pecuária como lucrativa e vai querer produzir também. Então, vamos ter uma competição de médio e longo prazo, tanto externa como interna, tá? Certo. Isso é válido. Mas, lógico, no curto prazo é o que a gente está observando. Valorização atrás de valorização no mercado doméstico e para o mercado internacional também. Esse é o cenário. E o pecuarista do futuro, né? Ele até faz a pergunta, como é a evolução, a capacitação? Isso. Lógico. São os 4 pontos chaves dentro de uma porteira. Né? São 4 pontos chaves. É a gestão da produção, gestão da comercialização, gestão financeira e gestão do RH, do funcionário. E dentro da produção, de novo, 4 pontos. Eu tenho pastagem, o melhor manejo de pastagem, o melhor manejo sanitário, o melhor manejo nutricional, a nutrição e a genética. Que tipo de animal eu vou produzir? A pecuária... Isso já está influenciando muito já nesse mercado. Sim, sim. Eu tenho gado, que eu vou produzir uma carne para o mercado interno, uma carne para o mercado externo. Eu vou produzir um bezerro que vai ser de exportação de gado vivo, como é o caso do Pará, que exporta muito. É um gado jovem. Por exemplo, a China compra carne de gado até 30 meses, de 2, 4 dentes. Isso muda. Isso exige que o produtor esteja apto a produzir mais em menos tempo. Sem contar a competição com grãos. Competição com grãos, com a floresta de madeira mesmo.
a floresta amazônica, que você tem um paredão, você tem um limite de produção, questão ambiental, laranja, cana-de-açúcar em algumas regiões. Então, você traz uma competitividade. O pecuarista do futuro, aquele que continuar produzindo boi, ele vai ter que colocar tudo isso no pacote e ser competitivo. Buscar a tecnologia, colocar a tecnologia no campo e realmente começar a fazer conta. Vale mais a pena o quê? Eu fazer uma integração lavoura-pecuária? Não, vale a pena eu intensificar meu pasto, terminar no confinamento, fazer um semi-confinamento, arrendar minha produção, assim por diante. Então esse é o cenário de uma pecuária do futuro. Não, beleza. Tem mais uma pergunta. Deixa eu ver aqui. O Alan Dias Carvalho, o assunto dele ele mexe mais com reposição e abate de vacas. E qual a sua visão em relação ao mercado de bezerro e vaca? Que o boi disparou e a vaca não disparou nem tanto, menor proporção. Legal. O Alan é de Belém, é parceiro nosso aqui também. Vamos lá. Obrigado aí pela pergunta, participação, Alan, assim como todos os demais. A gente tem que entender um pouquinho que a pecuária mudou, né? Em 2000, eu tinha 100 vacas em 250 hectares, me produzindo 40 bezerros, a um peso de 170 quilos cada bezerro. Hoje, as mesmas 100 vacas me produzem 60, 65 bezerros, em 150 hectares, em menos área, mais animal e mais pesado, em média de 200, 210 quilos. Então, eu estou produzindo mais animal e mais pesado, sem contar que o abate de novilha vem aumentando, tá? Então, na verdade, a gente já está começando a observar uma mudança até mesmo no mercado, até em terminologia. Eu não estou muito mais abatendo vaca. A vaca está ficando aquela vaca velha, igual o touro velho. Eu estou abatendo fêmea, que é a novilha, que o mercado está pagando até como boi. Tá? Então, que nem a pergunta, o boi dispara, mas a vaca não. A novilha vai receber um valor muito próximo do boi. Então, é uma novilha nova, é uma fêmea nova. Né? Então, o mercado mudou. Então, é esse o cenário. Realmente, a gente abateu mais vacas e mais novilhas esse ano. O nível de novilha desse ano é o maior da história de abate, porque o mercado precifica. E o mercado precificando, ele vai demandar esse produto. Tá? Então, é essa mudança que aconteceu. Se a gente olhar para o futuro, ainda a gente vai ter a reposição vem subindo, porque houve um abate maior de fêmea, sim. Tá? Mas também tem essa grande questão, a precificação do mercado para fêmeas novas. Tá? Então o mercado mudou, eu estou produzindo mais, em menos tempo, tá? Pensando na produção, tá? Mas o mercado consumidor também demandando. Então no futuro eu vejo muito mais a vaca sendo realmente a produtora, né? Eu estou produzindo animais e o que está sendo mais abatido para consumo será as fêmeas novas. Essa é a nova dinâmica do mercado que a gente vem observando, sim, nessa questão de reposição e abate de fêmeas. Tá? A exportação de boi vivo, de animal vivo, você acha que tende a crescer também? Vai depender muito do mercado comprador. Tá? Certo. A gente exportou algo em torno de 800, 900 mil cabeças no ano passado, muito para Turquia, Líbano, Egito, muito gado novo, até 300 quilos. Né? E isso ajuda a valorizar, sim, algumas regiões, como o próprio Pará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Eu acredito que é um mercado interessante, alternativo para pecuarista, né? Para pecuária. Eu acho que tem uma tendência, sim, de crescimento, de você ter realmente, como eu falei, se eu tiver demanda, é um mercado que deslancha, que tem que continuar. Lógico, em termos de valor monetário, a venda de gado vivo para exportação representou 10% só do valor da exportação de carne bovina. Enquanto no ano passado a gente exportou algo em torno de 5 bilhões de dólares, o gado vivo de exportação representou 500 milhões de dólares, algo em torno de 534 milhões, é 10% do valor total arrecadado com carne. A carne ainda é um grande mercado, mas eu penso que regionalmente sim, é um mercado que tende a crescer a exportação de gado vivo, como é o caso do Pará. O Pará é grande exportador. O Marcelo Ribeiro, da Fazenda São Pedro, ele tem fazenda aqui no Pará também, e ele quer saber o seguinte, em relação à carne vegetal, que isso vem afetar nossos negócios, você acha que pode afetar? Porque tem as grandes indústrias, a Marfrig, JBS, já está começando a investir nesse segmento. O que você acha dessa carne vegetal, que eu falo?
Vamos lá. O pessoal da pecuária fica meio bravo, né? Falar que carne vegetal. É hambúrguer, né? Não é hambúrguer, né? Hambúrguer. Alguma outra coisa vegetal, mas não é hambúrguer, né? Verdade. É um Bom, bolo vegetal. é um bolo vegetal. Bom, vamos lá. Antes de tudo, o assunto que é o que está na moda, podemos dizer, está pegando, né? Qual que é a minha opinião sobre isso? Eu acho que, gente, como qualquer setor mesmo, tem espaço para todo mundo, tá? Eu acho que tem um espaço aí que seja para esse tipo de produto, vamos chamar assim, ou tipo de carne, entre aspas, vegetal, o hambúrguer, entre aspas, vegetal. Eu acho que, assim, o que a gente tem que evitar um pouquinho é o modismo, né? Eu acho que, por exemplo, o vegetarianismo, o veganismo, vinculado com... A gente já chega o que pode afetar o comércio, mas, por exemplo, qual que é o impacto disso? A gente não discute. Qual que é o impacto na nossa saúde desses produtos? Qual que é o impacto da retirada da proteína da nossa saúde? Por exemplo, eu tenho uma amiga aqui que estudou comigo aqui na faculdade e a nome é Lígia, ela é verdade, depois eu até posso mostrar. E eu fui querer entender um pouquinho desse mercado. Eu falei, Lígia, você podia explicar, você que é vegano, você podia explicar um pouquinho como que é esse mercado, a demanda, os locais de compra, tudo isso daí para mim? Ela me respondeu, nossa, Thiago, faz 2 anos que eu não sou vegana, né? Eu até brinquei, sentiu saudades, voltou, né? Mas assim, ela falou, não, então, o meu médico me aconselhou a voltar a comer carne e me proibiu de só ser vegana, vegetariana. Ela até escreveu assim para mim, pasme, né? Nem todos os organismos estão aptos ao veganismo. Então, o que eu quero dizer? De novo, há espaço para todo mundo, tá? No mercado. A gente ainda não discutiu qual é o impacto lá no final disso tudo, tá? Para nossa saúde. Mas que seja, vai entrar. Eu acho que vai haver um mercado dessa maneira, assim como vai continuar, por exemplo, vai ter uma China. A China quer comer carne bovina. A Indonésia quer comer carne bovina. A carne de laboratório ainda é muito custoso, até mesmo para pegar o mesmo paladar, entendeu? Todo o processo fisiológico de um produto para se assimilar a uma carne leva muito tempo, é custoso. Talvez lá bem no longo prazo isso venha a acontecer, ou talvez inventa uma tecnologia no curto prazo. Mas eu acho que ainda tem uma linha muito tênue, Rodrigo e pessoal, dessa discussão. Eu acho que a gente vai entrar no outro patamar. Até alguns anos atrás, óleo de porco fazia mal, né? A banha de porco, né? Agora todo mundo quer cozinhar só com banha de porco. Então, o café fazia mal? Não, o café agora faz bem, o chocolate faz mal, agora faz bem. Então, é um pouco de bom senso na discussão. De novo, há espaço? Pode produzir, mas qual que é realmente o impacto? Olha o que está acontecendo no Pantanal, queimada do Pantanal. O boi é um ativo que reduz a queimada do Pantanal, porque ele come aquele pasto na seca. Isso ninguém fala. Então, a gente vai lá, todo o impacto ambiental que o boi pode causar, de mercado de metano, etc., mas a gente tem que olhar o outro lado. Tá? Então, realmente, eu acho que é uma discussão mais, ainda pode se impactar alguns produtores menos eficientes, mas a produção ainda é de proteína animal. Tá? Eu acho que ainda é um mercado de curto e médio prazo muito bom para a pecuária. Tá? Porque muita discussão ainda vai ser em cima desses pontos aí que eu citei. Que você falou, o pecuarista, voltando àquele assunto, se ele evoluir, capacitar, fazer um negócio beleza, ele não vai perder o mercado nunca, né? Ele vai continuar no... O Maurício Fraga Filho, ele é presidente da Cripará, lá de Marabá. Ele falou aqui, relacionado, ele quer saber relacionado aos índices CPE e Exalc, que ele tem uma dúvida, que se essa cotação, esse índice que é normalmente o CPE e a Exalc coloca lá no site, lá nas cotações, se ela é feita a partir do boi que morreu ontem e foi negociado há 15 dias atrás, ou se esse valor é das negociações negociadas hoje, mas que ele vai morrer só daqui 15 dias à frente, talvez. Entendi. Ele queria saber como que é feito esse índice, que ele nunca entendeu direito. Ótimo, Maurício. Obrigado pela pergunta. Eu até agradeço, Rodrigo, até o espaço, né? Sim. Que vocês nos dão até para falar, né, mesmo sobre os preços do CPE. O primeiro ponto importante, né, fica o convite para todo mundo participar. Quem acaba formando o preço, né, do boi gordo, do mercado,
né? São as indústrias que compram e são os frigoríficos, os produtores que estão vendendo, né? Então tem as duas partes. Então é muito importante a participação dos pecuaristas. Tem um aplicativo CPEA Boi gratuito que quando você negociar, você informa. E aí a gente chega, como que é o formado? Os preços que a gente usa, ou os preços que são formadores daquele índice do dia, lá seja regional ou do indicador, são preços do boi negociados no dia. Tá? Então, ou seja, eu vendi um boi hoje, de determinada empresa, que ele vai morrer daqui 10 dias, eu informo o CPEA, ó, CPEA, vendi boi para o frigorífico X hoje, 100 cabeças, a um preço de R$ 160, livre, receber à vista ou a prazo, ele vai morrer daqui 10 dias. Tá? É assim, é o negócio efetivo do dia, tá? De dia não do abate, do dia do negócio. Ah, Thiago, ó, se eu vendi para bater hoje ou bater 15 dias, 30 dias, perfeito. Mas é o que eu negociei hoje. Hoje, é o negócio efetivo do dia, tá? Certo. Então a gente está olhando, não é um negócio assim, meu boi morreu hoje, tá? Aí eu vou informar. Não, eu recebi uma ordem de compra, né? Eu vendi, frigorífico X, tem uma opção a 100, então seu boi vai ser, bom, seu boi é Europa ou seu boi é China, é 160 mais R$ 5. Então, R$ 165. Se tiver premiação de rendimento de carcaça, daí na hora do abate. Aí varia, não é o produto, eu negociei meu produto, que é um boi China, por exemplo, ou um boi Europa, a um preço tal, que foi para compor a amostra. Então, é o negócio efetivo do dia do negócio, não do dia do abate, tá bom? Então, por isso que eu acho que é importante também agradecer de novo nessa espaço. Para frisar, mesmo, esse boi negociado hoje ele não vai influenciar na cotação daqui 15 dias, não. Você vai abater daqui 15 dias, não vai influenciar em nada lá na frente. Não. Então, o preço, por exemplo, que vamos lá, o indicador CPEA B3, que baliza todo o mercado, todos os negócios efetivos de hoje. Thiago, vendi 1.000 bois ontem para o frigorífico X a tanto. Entra na amostra? Ele não entra na amostra. A gente computa, deixa o dado lá, a observação, mas ele não entra na amostra, porque é o negócio do dia. Tá? Ele vai morrer daqui, que nem você falou, um dia, 10 dias ou 30 dias, mas ele entra hoje, no dia 1º de novembro. Se ele for morrer sexta que vem, no dia 8, não, ele entra hoje. Tá? Entendi. Não, tranquilo. Essa é a lógica. Então, quais as previsões para o próximo dia, para a virada do ano, assim, 2020, para começar o ano e... Animado, né? Animado. Bom, a gente está num mercado muito interessante pro pecuarista, né? Estou até abrindo a tela aqui da BMF. A gente está falando algo em torno de, esse mês, 175, o último mês quase 180, já dezembro. Então começa o mês a 182, 181, isso é tudo contrato negociado futuramente. Então o mercado vai começar firme, reflexo do quê? Dessa demanda maior de exportação e essa melhora no mercado doméstico. Então o mercado já vem precificando um cenário de pecuária com preços firmes a partir no começo do ano que vem, final desse ano, começo do ano que vem. Lógico, vale lembrar que a chuva ou seca pode afetar uma produção, como a gente sabe que tem uma produção menor devido a um abate maior de animais ao longo dos últimos 2 anos, então por isso que também essa previsão se ajusta muito por causa disso. Mas esse é o cenário, tá? De mercado com preços firmes, começando o ano, mas que a gente tem que ficar atento às saídas ou não de mais animais, por causa de seca, por causa de muita chuva, assim por diante, de uma safra melhor ou não. Esse é o cenário para a pecuária para os próximos meses, próximas semanas, meses. E os pecuaristas estão tudo empolgados. Nós vamos ter dia 6 e 7 de novembro, aqui em Paragominas, um primeiro simpósio nacional de pecuária. Bacana. Moacir Corsi, Luciano Penteado, e vai uma turma para cá que é o mesmo formato da Intercorte, mas mais parecido que vai ter aqui em Paragominas. Só gente fera, hein? Só gente fera vai estar aqui e vai estar falando sobre isso aí também. Legal, pô. E mais uma vez, Thiago, eu queria te agradecer. O Thiago, que é pesquisador de pecuária, né, do CPEA e tal, ele está com a gente aqui sempre cedendo suas informações, sua presença aqui. Muito obrigado, Thiago. Não, eu que agradeço, Rodrigo,
abertura de sempre, né, o canal. Como eu falei no começo, eu acho que é um momento válido para a gente trocar informação, né? Espero aí estar sempre colaborando com vocês, sempre que seus seguidores aí precisarem, Sim. pode me chamar para a gente fazer esse bate-papo, né? Tá mais próximo de vocês. E é isso, é um mercado interessante, promissor para o próximo ano, que se desenha promissor, né? Mas é aquilo lá, tem que fazer conta, conta e conta, para não cair do cavalo, tá? E fica mais uma vez meu convite, quem não baixar o aplicativo do CPEA, CPEA Boi, você tem todas as cotações lá e quando negociar, informar esse preço para a gente, tá bom? Agradeço mesmo mais uma vez o espaço, Rodrigo. Você está com a porteira aberta aqui, quando você quiser. Muito Show. obrigado mesmo. Valeu, grande abraço a Valeu, todo mundo. obrigado.